Maravilha, já está gravando. Vamos iniciar a nossa aula hoje, 17/10, ó, já fim de ano, já praticamente. Hoje a nossa aula será sobre linguagem corporal canina. Esse é um tema que gera muita controvérsia. Por quê? Porque o pessoal acaba querendo reduzir a expressão dos cães a um álbum de figurinha. E não tem como fazer isso, tá? É impossível fazer isso. Claro que existem alguns padrões comportamentais, atos comportamentais que os cães vão expressar, que podem denotar determinadas ações, podem denotar determinadas intenções. Tá? Mas a forma que eu vejo isso sendo traduzido nas redes sociais é muito, não é pouco, é muito banalizada. Então, primeira coisa que é importante vocês começarem já nessa aula. Abandona a ideia de que a linguagem corporal canina segue um modelo de álbum de figurinhas. E a gente, uma época, bombou essa coisa de linguagem corporal. Pessoal, a gente vê profissionais fazendo análise de linguagem corporal, fazendo inferências humanizadas dessa análise, tendo contextos muito pobres para ele fazer essa análise e dando a entender que tem uma profundidade enorme na leitura que ele está fazendo. E, na verdade, isso não passa de uma pseudociência da forma que é colocado ali. Se eu não entender a função que faz com que aquele cachorro emita esses sinais na interação com o outro, e para entender a função, muitas vezes eu tenho que saber o histórico de aprendizagem desse cão, não tem como eu ficar definindo o que é o que não é. Até porque o pessoal se apega muito aos chamados sinais de calma e medo, estresse, apaziguamento, que a Turi Rugas escreveu no livro dela, um livro que não tem um caráter científico, mas sim empírico. Com isso, eu estou menosprezando a percepção dela? Não, até porque nas minhas publicações nas redes sociais, eu falo da importância do conhecimento empírico. Então, tem conhecimento naquele livro? Claro que tem conhecimento, mas o problema é que o pessoal pega aquele livro como se fosse assim a referência máxima na linguagem corporal, e no livro ela não faz a menção dos aspectos de aprendizagem de cada cão e como esses aspectos vão interferir na expressividade de linguagem de cada indivíduo. E também é importante ressaltar que, em interações onde os cães vão emitir comportamentos relaxados, também, e muitas vezes vai ter abaixamento de cauda, de orelha, vai ter bocejo, e isso não significa que ele esteja com medo. A gente tem que olhar o contexto como um todo. Então, tomem cuidado para não ficar aquelas pessoas assim, ah, não, cão bocejou, é estresse, tira da situação. Ah, não, pera lá, bocejar tem muitos significados, tanto para nós humanos, como para todos os animais. Não tem só uma função. Quem disse que bocejar é estresse? Somente isso, e não se discute mais isso. Né? Inclusive, o comportamento de bocejar é algo muito estudado entre os etólogos, porque é um comportamento muito curioso em alguns aspectos, né? Eu não vou saber aprofundar aqui, eu já ouvi falar, já participei de aula que foi falado, mas assim, tem interpretações muito interessantes sobre o ato de bocejar. Cauda para baixo, orelha para trás, gente, isso vai depender também, a expressão disso vai depender de raça. A gente pega um galgo, poxa, o galgo está sempre com a cauda mais para baixo, né? Então, vão ter raças que vão ter uma predisposição na sua comunicação, na sua linguagem, onde, para o leigo, aquilo vai ser um cão com medo. Mas, para quem entende, fala, não, é um galgo, é um whippet. Ele geralmente tem a cauda mais para baixo, não significa que o cão está com medo. Orelha para trás, não significa que o cão está com medo. Então, tomem cuidado com isso. A primeira coisa é resetar isso daí, para tentar entender outros aspectos que eu vou trazer nessa aula. Tá bom? Gabriele, Éder, chegaram aí agora há pouco, né? Bem-vindos. Vou compartilhar com vocês aqui.
Bom, a primeira coisa nessa frase, eu que escrevi, não que seja uma frase profunda, é uma frase bem básica, né? Mas aprender a ler o que um cão expressa é alfabetizar a nossa comunicação e o nosso olhar com eles. Isso não significa que você sabe o que ele está sentindo. Não significa que você passa por um processo empático de ser ele. Esse é o problema. A gente vê a galera falando da linguagem canina como se soubesse o que o cão está sentindo. A gente nunca vai saber, nunca, o que um cão está sentindo. Se o Fábio for fazer, vamos supor que o Fábio aparecesse na minha clínica de psicologia, fosse fazer terapia comigo. Por mais que o Fábio soubesse expressar muito bem o que ele sente, e por mais que eu, pelo meu processo empático, conseguisse compreender o que ele está me dizendo e até me colocar no lugar dele, eu nunca vou saber como o Fábio está se sentindo. Nunca. Porque é uma coisa única. Tá? Mesma coisa os cães. A gente nunca, ainda mais quando se trata de outra espécie. Quando se trata de espécies da nossa espécie, através da linguagem, eu consigo chegar numa questão proximal por referências que eu tenho, de sentimentos que estão sendo expostos e também que eu tenho experiência com isso. Mas ainda assim, é a minha percepção sobre o sentimento do outro, sobre o relato do outro, e não de fato o sentimento como o outro está sentindo. Então não cometam esse erro de se acharem deuses da interpretação canina. Nossa, eu vejo cada absurdo, gente. Eu olho e falo, meu Deus, a internet é um lugar mesmo que valoriza muita tosquice, né? Não que eu seja dono da verdade, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Meu Deus do céu. Por isso que eu não me proponho, Ivan, isso deu até um debate aqui em casa com a minha esposa. Minha esposa gosta também muito de linguagem e tal, por ser psicóloga. E aí ela falou, por que você não faz vídeo sobre linguagem corporal tal? Eu falei, olha, o contexto tem que estar muito claro, muito óbvio, para eu emitir alguma opinião sobre isso. Fora isso, vai ser muito mais achismo e interpretação minha, inferência minha, do que outra coisa. Não tem como eu ficar opinando sobre isso. A não ser que seja uma coisa muito, muito assim, clara. Né? Então eu acabo não entrando nessa vibe, tá? Beleza? Bom, para a gente iniciar essa aula, é importante colocar o seguinte: comportamento animal. Se eu tivesse que pedir para vocês definirem, e esse slide vai estar também na aula de análise de comportamento, essa é uma definição da etologia. Aí é uma definição muito bonitinha, porque ele vai dizer o seguinte: comportamento animal nada mais é do que um conjunto de atividades que os animais vão exibir no tempo e no espaço, em geral, constituído de posturas e de movimentos do corpo ou partes do corpo, incluindo ainda as atividades viscerais que não são tão visíveis. Então, aqui uma definição mais generalista a respeito do comportamento animal, uma visão evolutiva e uma visão que engloba todos os aspectos. Não aprofunda, mas engloba todos os aspectos. E aqui a gente tem que entender que, olha, tudo que a gente observa de um animal, o elefante interagindo com o outro, vem cheio de posturas e movimentos do corpo ou partes do corpo. E cada interação dessa tem históricos de aprendizagem e tem também padrões fixos de ação, como vocês viram lá na aula dos impulsos de motivação. Então, existem padrões específicos, porém, eles passam por algumas alterações das suas expressões e funções de acordo com a aprendizagem que cada organismo sofre no meio. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo, se estender a mão, aqui no Ocidente, pelo menos, se eu encontrar aqui o Vitor, que eu encontrei, nunca tinha visto o Vitor ao vivo. Aí encontrei com ele que ele foi fazer a prática. O que a gente faz? Dá a mão. E o Vitor me cumprimentou. Agora, eu posso dizer que nós estamos dando a mão exatamente da mesma forma? Não. Os dois estão emitindo um sinal conhecido culturalmente,
aonde um estendeu a mão, o outro entendeu a mensagem, estendeu a mão, mas a intensidade que um aperta a mão em relação ao outro, a forma que um cumprimenta o outro, tem aspectos específicos relacionados à aprendizagem de cada um. Não tem gente que aperta, não foi o caso do Vitor, mas não tem gente que aperta a nossa mão mole, você pensa, nossa, falta firmeza para essa pessoa. Ela está dando a mão, está mole. Né? Não tem gente que aperta a mão muito firme, não tem gente que, além de apertar a mão, dá um nosso lombo que até dói assim, né? Fala, nossa, bate no ombro, né? Então, cada um vai ter uma forma de se expressar e que tem a ver com a aprendizagem. Existem, o que eu quero dizer com isso? As pequenas variações de um mesmo ato, quando envolve o comportamento dos animais, pode levar a interpretações totalmente errôneas do ato que está sendo feito. Então, eu não me atrevo a ficar fazendo vídeo da linguagem corporal. A comunicação, pessoal, vai envolver aspectos que envolvem emissor e receptor. Para toda comunicação, precisa ter um que emite, precisa ter um que recebe. Acontece que, para que haja interação entre emissor e receptor, o receptor precisa entender a mensagem do emissor. Aí que é a importância da socialização, tá bom? Então, a comunicação é um complexo fenômeno psicológico que vai se resumir de uma forma simplista, que consiste em um emissor, uma mensagem e um receptor. O emissor é quem elabora e põe em circulação a mensagem. A mensagem é qualquer coisa que o emissor envie com a finalidade de passar informações. O receptor é quem recebe e interpreta a mensagem. Vamos colocar isso na prática, por exemplo, de um daycare, pessoal. Vamos falar de daycare. Eu vou dar imersão esse final de semana, eu vou trazer esse assunto aqui para eles também. O que o monitor de daycare vai avaliar bem nos processos de avaliação comportamental? Ele vai avaliar o seguinte, uma das coisas. Primeiro, é importante que se tenha um cão anfitrião. A gente chama cão anfitrião, não precisa ser um cão só. Podem ter 3, 4 cães anfitriões. São cães que a gente já conhece e que já nos dão segurança de ter o quê? Uma recepção das mensagens dos outros cães de forma tranquila, que não vá ter reatividade. Né? Então, são cães que nos dão segurança na apresentação de um cão novo no ambiente. E nos dão segurança de parâmetro no sentido, sim, cães mais equilibrados que a gente vai chamar, né, de forma geral, Simone. E que assim, eu vou saber exatamente que aquele cão anfitrião, se o cão novo chamar para brincar, ele vai entender a mensagem e vai brincar. Se o cão novo rosnar ou emitir um comportamento agressivo, mesmo que um sinal, ele não vai partir para cima, ele vai, o quê? Emitir sinais de apaziguamento, afiliação. Então, eu preciso ter um cão desse que vai ser um excelente receptor. Então, se eu tivesse que resumir a função do cão anfitrião ele é um excelente receptor da mensagem que o cão novo vai trazer para ele. Olha que interessante. Bom, quando os problemas de comunicação começam a ocorrer? Quando um dos lados emite um sinal e o receptor não devolve esse sinal ou devolve emitindo outro tipo de sinal que não faz jus à brincadeira. Vamos supor, tem muitos cães que começam a chamar os outros cães para brincar, só que se aquele cão que está recebendo essa mensagem de interação, de brincar mesmo, ele não teve socialização adequada, ou vamos dizer, olha só como passa por aprendizagem. Vamos dizer que esse cão teve socialização adequada e, ao um outro cão emitir aquele comportamento lúdico de pôr as patas, abanar a cauda e dar aquelas correrias, chamando mesmo para brincar, lúdico, de perseguição, aquele cão aprendeu aquilo lá e beleza, ele entendeu que aquilo é uma brincadeira. Porém,
Num período da vida dele, um cachorro fez isso e ele foi brincar com o cachorro. Ao brincar com o cachorro que fez isso, ele saiu da caça e foi para um comportamento defensivo durante a correria. Agora, aquele cão que foi agredido, ele vai começar a ficar em dúvida sobre esse sinal que outro cão vai emitir. Então vocês entendem que quando a gente fala de linguagem canina, a gente tem que tomar esses cuidados, porque simplesmente o outro cão que entendia a mensagem vai olhar e falar: opa, peraí, a última vez que aconteceu isso, um cachorro me agrediu. Então pode ser que um outro cão dócil que emita esse sinal, essa mensagem, esse cachorro agora fique em esquiva, fique com medo. Eu posso dizer que ele está traumatizado. A gente usa a palavra trauma de forma muito banalizada também. Trauma é uma coisa que vai emitir uma resposta muito intensa frente ao estímulo que está sendo gerado. Se o cão esquiva tudo e resolve numa boa, eu posso dizer que houve um contexto aversivo, mas não necessariamente eu posso dizer que há um trauma ali, tá? Beleza? Vamos lá, então, para resumir um pouco esse início aqui. Nós temos o emissor vai passar uma informação, essa informação é passada aonde? Dentro do ambiente que eles estão. E nós temos o receptor. O receptor que recebe essa informação, que vai ter decisão de resposta. E é um ciclo de comunicação. Esse ciclo, pessoal, na interação entre os indivíduos, ele é até o momento da nossa morte, em animais que convivem no meio social e dependem do meio social para isso. A todo momento a gente está o quê? Nos comunicando. Todo momento. E os animais também. Animais que vivem mais solitários, eles vão ter os momentos de encontro com os mesmos da espécie, mas sem depender do meio social para sobrevivência, como, por exemplo, os grandes felinos que vivem em bando, mas não dependem do bando para sobreviver, dependem para se perpetuar. Mas que também vão emitir uma série de informações a um receptor que não é felino, que é de uma outra espécie, pode ser uma presa deles. Agora, no meio disso, tem uma coisa muito louca que vai acontecer. Por quê? Geralmente, os ambientes, eles não estão só em interação de dois indivíduos. Nós temos um receptor não alvo. Esse receptor não alvo, ele pode ser um animal da mesma espécie, como ele pode ser um animal de outra espécie. Então vamos levar em consideração que os dois da mesma espécie aqui embaixo, ó, da mesma cor, eles estão se comunicando, está emitindo alguma comunicação. E aí nós temos esse receptor não alvo, que é uma ave de rapina, que é predador desses dois. Veja, ele é o receptor não alvo. Ele está próximo deles. Ele ouviu uma mensagem sonora. A partir disso, ele passa também a ter uma decisão de resposta a partir da informação que ele recebeu, mesmo sendo receptor não alvo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque uma das coisas mais difíceis que tem, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, e falo abertamente, é a gente fazer o manejo de cães em grupo. Eu ainda falo que tem pouco acidente perto do que o pessoal faz ultimamente. Tem pouco acidente, cara, tem pouco. Porque era para ter muito mais. A galera começa a colocar cão em espaços, um monte de cachorro, e assim, perto do que poderia acontecer, eu ainda acho pouco. Claro que é muito acobertado. Todo dia tem briga em daycare. Todo dia tem. Tá? É muito acobertado mesmo. Ah, o cão toma uma mordida aqui, fez um cortezinho leve, passa um guento, avisa o dono, fala que não é nada. Ah, o outro ali se pegou. Todo dia tem. Mas uma das coisas mais difíceis é isso. Por quê? Imagine a seguinte situação. Ó. Deixa eu colocar o cursor aqui.
temos o receptor, vamos imaginar que aqui são 3 cães, tá? Dentro do ambiente de daycare. Então, aqui, eu tenho um emissor, tá? E um receptor. Esses dois estão interagindo de uma forma a entender essa comunicação entre eles. Isso acontece muito, por exemplo, com Border Collie. Então, vamos colocar que esse receptor não alvo seja um Border Collie. Ou um Bulldog francês, como vocês preferirem. E esses dois aqui são 2 vira-lata de boa. E aí o emissor chamou esse para brincar. E a brincadeira que envolve perseguição, um correr atrás do outro. Esse receptor não alvo, um Border Collie, percebeu esse sinal e, ao invés dele interagir esse mesmo entendimento, aciona nele o comportamento de predação, muito comum filogeneticamente para eles, no envolvimento de controle de rebanho. Ali é caça. A gente direciona para o controle de rebanho, mas é caça, pastoreio. E ao invés dele interagir com esses cães da forma lúdica esperada, ele vai começar a controlar eles. Ele persegue, arrepia o pelo, sobe, mordisca, rosna, ele quer controlar os dois. Então, isso a gente pode dizer o seguinte: houve a comunicação entre o emissor e receptor, houve o entendimento correto da mensagem, e aqui houve um outro entendimento da mesma mensagem, que acionou outro padrão de comportamento que não esse. Louco, né? Aí o pessoal vai falar, é fácil ter daycare? Nem um pouco. Por isso que a gente tem que entender de raça. E não adianta a gente ficar assim, eu não tenho preconceito com raça. Não é questão de preconceito. Eu, por exemplo, não aceitaria Bulldog francês. Porque eles têm uma tendência a serem extremamente invasivos, a pular, a mordiscar, a correr. Fora que, por serem braquicefálicos, é um nhaque. Eles têm uns picos de energia, depois fica lá, passando mal. Então, nada contra a raça. Mas se eu e Ivan tivesse um daycare, não ia ter. Sociedade que me julgue. Você é preconceituoso com a raça, não gosta de cachorro. Não, eu gosto do Bulldog francês. Acho um puta cachorro engraçado, legal, pode ser um puta um companheiro, mas para esses contextos é mais complicado. Border Collie, gente, o que tem de Border Collie reativo? Reativo, a maioria dentro desse contexto, super complicado. Então, nós temos que tomar cuidado. A seleção de daycare não é uma seleção boazinha, é uma seleção que vai descartar bastante, então, quando ela é bem criteriosa. O que acontece no início, pessoal? Eu não quero fugir muito aqui, tá? Que a aula é sobre isso. O que acontece no início? Por exemplo, lá em Manaus, eu vou voltar para lá, acho que ou esse mês que vem ou em dezembro. Vou ficar uma semana lá dando treinamento. Porque agora abriu, né, o hotel e o daycare. Então, assim, a empresa está começando, como toda empresa. Embora tenha uma puta de uma estrutura, tal, está começando. Tem que ter o bom senso seguinte, eu não vou usar o critério que é o ideal para eu usar quando a empresa tiver com a demanda alta, com a procura alta e com tudo cheio. Só que eu vou ter parâmetros para não colocar nenhum cão em risco. Tá? Então veja a dificuldade que é no início. O problema, pessoal, é que eu faço isso dentro de procedimento padrão, treinamento e dentro de metas. A galera faz isso sem meta nenhuma, vai aceitando o cachorro, aceitando, até sabe que tem risco, até viu que esse cão não sei se vai dar para manter, mas vai levando e vai entuchando o cachorro. Até a gente ter cenas de morte, cenas de um monte de cachorro brigando, e os monitores que não tem, em casos assim, que acabam não tendo preparo, dando paulada em cachorro, chute, aí a galera filma, aí a creche se lasca, né? Então, tudo por conta de que eles não
tem essas capacitações de treinamento. Andrei, só de POP para... só de procedimento de operação padrão de daycare, cara, eu tenho praticamente um e-book de questões centrais. Depois tem ajustes a serem feitos para cada daycare. Por exemplo, em Manaus, além de eu ter feito o POP deles, não foi só para daycare e hotel, é daycare, hotel, banho e tosa. Então, tudo isso eu elaborei POP separado. Depois o POP de procedimento padrão para o manejo clínico veterinário. Então, assim, eu fico trabalhando até às vezes 2 da manhã, é corrido. E agora, lá em Manaus, Andrei, a gente está correndo atrás para validar isso em as auditorias tipo ISO 9000, sabe? Que não tem isso no mercado. Então, a gente está correndo para validar esses procedimentos depois de ajustes que a gente vai fazer. Então, vai ser até contando antes para vocês aí, vai ser uma coisa inovadora, caso a gente consiga. Pode ser que não dê certo, né? Por N motivos. Tranquilo, vamos lá. Vou ler algumas coisas aqui. O Andrei colocou: minha creche é o reformatório da cidade, mas pelo medo dos outros cuidadores terem intervir os sinais e não terem espaço físico que possa separar cães que causam distúrbio. Então, aí, Andrei, existem 2 tipos de daycare, tá? Existe o daycare recreativo e existe o daycare educativo. Hoje se fala em daycare educativo. O que eu não concordo, para mim é muito simples. Existe o centro de treinamento e existe daycare recreativo. Ah, mas não queremos mais chamar CTC, centro de treinamento. Tá bom, chama de daycare educativo. Mas é um centro de treinamento, né? E não tem problema nenhum com isso. Eu tive por quase 8 anos. E de fato, a gente aceita. Eu brincava que era a FEBEM, né, dos cachorros. Só ia dar para virada. A Simone colocou: isso aconteceu na creche onde tem alguns clientes a domicílio, acidente por faltas monitoras, ignoraram os sinais que os cães passaram antes de brigarem. Tem o Malinois, não ficam na creche nem aceito para cash. Malinois bem difícil de aceitar. Terá algo extra em Manaus que possamos participar? Éder, lá eu sou contratado como consultor da empresa. Então, por enquanto, tudo que está sendo feito lá é fechado para a equipe, tá? Mas tem para o ano que vem planejamento para fazer alguns seminários, para dar alguns cursos lá, que é uma região que acaba não tendo, né? Então, tem essa perspectiva sim, tá? Mas, por enquanto, a gente está numa baita de uma correria aí para fazer a empresa crescer, e o início é complicado, o investimento lá foi bem alto. Quero mais informação desse POP. É procedimento de operação padrão, Simone. Desde a entrada dos cães, procedimento padrão sanitário, procedimento padrão de conduta, de observação. Então, assim, é um manual técnico. Então, você imagine o trabalho que dá fazer isso. É bem trabalhoso. Tem POPs que eu vejo, até já comprei pessoas que vendem POP, que até tem algumas questões centrais que, beleza, você vai usar em todos os daycares, basicamente. Mas não dá, não funciona, porque é muito reducionista. Mas vamos lá. Porque é muito particular com cada estrutura também, cada objetivo de empresa, missão e valores da empresa, né? Então a gente sempre vai ter o seguinte, pessoal: emissor, ambiente e receptor. O Davi levantou a mão. Desculpa, Davi. Não, eu ia só comentar do burger que você falou ali. Quando eu trabalhava lá, tinha um que quando entrava na recreação, ele ficava sempre nos cantos. Eu percebia que tinha outros que eles ficavam todos eles em canto. E aí, observando o meio, daí conforme a galera começava ali a interagir, eles começavam a rodar em volta. E aí que eles entravam no meio para fazer isso que você falou. E nesse momento era a hora que poderia acontecer uma briga, porque daí todo mundo começava a ficar agitado. Exato. E fora o Bulldog que você falou também, todos eles pulavam na boca dos cachorros, dava a cabeça, parecia uma bala voando, assim, parecia que quebrar o cachorro no meio.
Não, e assim, para dar luxação na pata deles, até quebrar Sim, a pata, coluna. Cara, é uma nhaca, não é só a questão do comportamento, as consequências do comportamento dele, de problemas que podem gerar clínicos, né? E o cachorro se lasca. Então, eu hoje, na idade que eu tô, um conhecimento que eu adquiri, que não considero ser um puta conhecimento, a gente sempre está estudando, né? Mas o suficiente para eu olhar e falar assim: bom, creche já dá um puta de um trabalho, já não é fácil. Eu não aceitaria o Bulldog francês. Border Collie vai depender muito do indivíduo, muito do indivíduo. Mas já de cara, essas duas raças, eu já dificilmente aceitaria. Vamos lá. E nada contra elas, hein? Por favor. É, um dos fundadores, não sei se vocês ouviram falar da zoossemiótica, mas a zoossemiótica é uma área de saber, de estudo sobre a comunicação animal e a linguagem animal, né? E um dos fundadores foi esse cara aí, que chama Thomas Sebeok, tá? Ele fundou a zoossemiótica, que é o estudo dos sistemas de comunicação animal. E ele trouxe muitas coisas interessantes, tá? Ao que alguns livros dele são livros, pode ver, tudo em inglês. Gente, falta para gente. Quem é top de inglês e quiser traduzir esses livros, aqui daqui a pouco a inteligência artificial já faz, né? Tem que pegar esses livros em PDF e dar um jeito de traduzir, entrar em contato com a editora, porque assim, são livros muito bons, só que tudo em inglês, né? Tudo em inglês. E, e assim, olha os livros, né? Sinais, sinais globais de comunicação. Então, existem sinais centrais que vão ter uma facilitação de entendimento, mesmo entre espécies diferentes. Existe, e ele estudou isso, né? Aproximações da comunicação animal, né? Ou abordagens da comunicação animal. Um sinal é apenas um sinal. Nesse livro, eu não li todos eles, eu confesso que eu li alguns artigos, é, são livros que eu não tenho, tá? Mas dá para você puxar partes disso fuçando na internet. Nesse livro, o sinal é apenas um sinal, é legal porque ele fala da importância do símbolo e dos sinais até para nós humanos. Aí ele entra mais na questão cultural do símbolo, dos sinais. Então, um sinal não é só um sinal. O sinal do McDonald's, ele representa só um sinal? Ele não representa só um sinal. Ele está emitindo outras comunicações ali, a simbologia, né, por trás dos sinais. Então é muito legal esse livro também. Embora nenhum deles eu li inteiro, tá, pessoal? Como eu falei, é muito difícil da gente achar assim, até acha, mas é tudo em inglês. E eu, embora entenda inglês, eu não tenho uma facilidade muito grande para ler como eu leio em português. É bem demorada a leitura, bem carregado, mas quem sabe, um dia eu pretendo ler esses daí. Bom, aqui a gente entra também nesse pesquisador, Edward T. Hall, muito famoso, e ele, pessoal, além de ser um pesquisador cultural, um antropólogo famosíssimo, ele ficou conhecido por desenvolver o conceito de comunicação prosêmica. A comunicação prosêmica, ela é importante para nós e para os animais. E aqui eu vou sugerir, mas tenham discernimento, tá? Eu vou sugerir que vocês façam alguns exercícios da comunicação prosêmica. Com o marido, com a esposa, namorado, namorada, enfim. A hora que elas estiverem comendo, sem falar nada, você pega o seu garfo e pega um pedaço. E aí, a pessoa vai falar, pô, mas por que você fez isso? Essa é uma das coisas. Outra coisa é, se aproxime demais das pessoas para falar, para conversar, ou no supermercado. Esse do supermercado foi uma atividade que eu fiz um curso, que era longo curso, acho que tinha uns 4, 5 meses, só de comportamento animal.
E aí um dos exercícios que foi colocado pelo professor foi, olha, vá no supermercado e na pessoa que está numa prateleira, se aproxima dela sem falar nada. E fique vendo a prateleira. Então, vamos supor, a pessoa está vendo um macarrão. Ao invés de você ver um macarrão ali de uma outra marca, né? Ou, ah lá, Simone, ah lá. Você fica do lado e vê macarrão. Se a pessoa se afastar, você vai de novo do lado. E o professor achou que ninguém ia fazer isso. De fato, ninguém fez isso. O único que fez fui eu. E eu sou pequenininho. E aí, imagine, um cara do meu tamanho. Aí eu falei, putz, eu pensei comigo. Nossa, meu, se eu fizer isso com uma mulher, eu vou tomar de assédio, né? Porque a mulher vai pensar, esse cara aí tá me assediando, esse cara aí tá... Eu falei, mas beleza. Eu vou fazer suave só para ver. Aí a mulher estava vendo lá molho, não lembro o que ela estava vendo. Eu fui lá e me aproximei, como quem não quer nada. Ela olhou de lado, se afastou. Quando ela se afastou, eu esperei um pouquinho e me aproximei. Ela olhou do lado, se afastou agora com medo. A primeira vez foi com estranheza, a segunda foi com medo. E, ao invés dela perguntar, falar alguma coisa, o medo que ela ficou, ela foi conversar com segurança achou que eu estava perseguindo ela, tudo. Aí eu vi que ela foi com segurança, eu pensei, nossa, velho, pronto, tomei de assediador, né? A segurança veio, eu falei, não, isso aqui é um exercício que eu estou fazendo, não é nada com a moça. Tá aqui o grupo, tal. Ele falou, pô, cara, mas não faz isso, porque, né, você vai assustar as pessoas, tal. Eu falei, não, você tá certo, eu imaginei que isso fosse acontecer. Então, a gente tem essas questões, e com o homem, o cara estava escolhendo um vinho, fiz a mesma coisa. Na terceira vez, sabe o que ele me falou? Diferente da mulher, a mulher buscou o quê? Proteção, mas buscou fuga, né? O cara virou e falou assim, oh, você está me perseguindo, não tem como você ver um vinho mais para lá, né? E beleza, falei pro cara, falei, oh, foi mal, é só um exercício e tal. Aí ele falou, não, beleza, pode ser exercício, mas, pô, encheu o saco, né, meu, tal. Então, ó, temos a resposta agressiva de um lado e uma resposta de esquiva, fuga de outro. Em ambas as situações, houve o quê? Um desconforto. E quem foi estudar isso foi esse cara aí. Então, a comunicação prosêmica, ela estuda o significado social do espaço no campo interacional, sendo determinada a partir das distâncias e proximidades que animais humanos e não humanos mantêm umas em relação às outras. E olha o que ele descobriu. Por que as pessoas ficaram incomodadas? Porque dentro do espaço público e social, é normal, a gente está acostumado. Quando eu entro no espaço pessoal, e no caso eu entrei no espaço íntimo, que eu fiquei lado a lado com as pessoas, isso gera um desconforto enorme. Isso tem questões evolutivas. O espaço íntimo é algo reservado só para quem é íntimo, para as pessoas que a gente tem aprendizagem. E que tudo bem se aproximar da gente. Se a minha esposa vem, se aproxima de mim, encosta em mim do lado, eu, ok, posso abraçar ela, falar, tá tudo bem, né? Tá tudo ok. Ou se eu recebo um abraço dela, um beijo, tá tudo bem, meus filhos. Agora, quando a gente tem pessoas estranhas invadindo esse espaço, gera esses dois comportamentos: esquiva, fuga ou agressão, né? 3 comportamentos. Não é que gera, pode gerar, pode gerar. Vocês entendem agora por que a situação de metrô, ônibus cheio, elevador cheio, faz com que a gente faça assim, ó, olhe para o chão. Aí a pessoa vem, encosta, a gente, primeira coisa, cruza o braço, né? Por que a gente cruza o braço? Que é o mínimo, é um espaço mínimo falar, não, ó, ele pode invadir até aqui, mas encostar no meu peito não vai. Até aqui, beleza. E por que a gente também no elevador já percebe que vai ficar cheio, já começa a achar um canto para encostar as nossas costas, né, na parede do elevador? Também porque a gente não quer atrás da gente, né? Ninguém atrás da gente. Então, veja, são questões biológicas que lá na nossa sobrevivência, quando nós éramos caçadores-coletores, a invasão do espaço íntimo significava risco, né? Então incomoda. E com os cães? Isso acontece também. Mulheres, Simone, não tem só história de ônibus, tem abusos de ônibus, né?
Porque em situações assim, com as mulheres, não ocorre só a invasão do espaço íntimo, que vamos combinar, um ônibus cheio, não tem como não haver invasão do espaço íntimo. É mulher invadindo o espaço íntimo do homem, o homem invadindo, e até aí tudo bem, tá cheio. O problema é que tem homens que vão se aproveitar disso, né? Vão encoxar as mulheres, vão dar uma de João sem braço. Ele pode deixar o braço para cá, mas ele deixa aqui para encostar no seio da mulher. Eu já vi isso ao vivo. É ridículo, né? E aí piora a situação. E se a mulher reclama, não, mas você não está vendo que está apertado aqui, o cara dá uma de cínico. Fora aqueles que vão meter a mão mesmo, que aí é outra. Não sei qual que é o pior, né? Os dois são horríveis. Enfim, fala aí, Simone. Pode falar, Simone. Você levantou a mão. Não está saindo áudio. Contar uma história rapidinho de ônibus, tá? Faz uns anos já. E tinha um cara que estava sentado do meu lado, né? O ônibus estava cheio e tudo, e eu estava sentada no canto e ele estava sentado no corredor. E ele começou a fazer aquela coisa de pescar assim, sabe? Como quando vai dormir. Sim. Eu aqui espremida já, não tinha mais, só tinha janela para eu pular pela janela se eu quisesse fugir do cara. E eu dei ele cutucar aqui e ele voltava, daqui a pouco ia de novo. Aí uma hora eu me irritei, eu dei um grito dentro do ônibus, que o cara chegou a levantar e o ônibus todo olhou para ele. Aí ele sentou e não fez mais. Tipo, até a hora dele descer, ele não fez mais. Ah, o sono passou. Aham. Então, são os espertão, né? Na verdade, são abusadores, na verdade. Não é espertão, não, são abusadores. Mulher sofre muito com isso. Em relação a cães, pessoal, o que isso tem a ver? Tem a ver porque é o seguinte, quando a gente tem a interação de cães que estão interagindo num espaço que pode ter os momentos de proximidade íntima, porque eles são invasivos, eles tocam, mordiscam, dão patada, ok. Mas que isso não seja por pressão do ambiente, eles têm espaço para também estar aqui no espaço público e social, ok. Então, vez ou outra, eles vão interagir, vai mordiscar, vai brincar da patada, e daqui a pouco vai aqui para o espaço público, vai no canto dele e tal. Quando a gente tem daycares hiperlotados, isso aqui diminui a probabilidade de ocorrer e aumenta o espaço pessoal e íntimo. O que vocês acham que vai ocorrer? Comunicação vai falhar, níveis de estresse altíssimos. Não é que vai falhar, você vai ter uma comunicação extremamente invasiva, tá? E níveis de estresse alto, e as chances de briga aumentam. Por isso, quando eu chego num daycare para dar consultoria, e o cara chega e fala assim, não, eu estou bombando e tal, eu só quero melhorar aqui o meu manejo e tal, e beleza. E aí, lógico, eu faço uma entrevista antes, eu tenho uma noção do contexto, mas quando eu chego lá, o espaço não comporta o número de cães que ele está, eu tenho que explicar isso para ele, e ele vai ter que tomar algumas escolhas. Porque muitas vezes a pessoa vem e fala, não, você não é o cara que entende o comportamento, eu vou contratar você, eu quero que você resolva, estou tendo muita briga, e meus monitores são capacitados. E aí eu vou olhar o contexto e falar assim, eu não vou resolver esse problema de briga. Esse problema de briga você vai resolver nisso. Oh, mas paguei você para isso? Não, você me pagou para dar um treinamento, capacitação, passar um monte de coisas importantes. Mas isso em específico, eu não vou resolver, eu não vou ficar enxugando gelo. Está ocorrendo por causa disso. A pressão do ambiente relacionada ao número de cães é incompatível. Você tem que diminuir o número de cães. Aí você diminui o número de brigas. Ah, mas daí como é que eu vou fazer? Aí a conta, eu falei, se você tem essa demanda, aumenta o valor, aumenta o seu ticket. Então, para começo de conversa, seria isso. Ou faz uma segunda unidade, ou expande aqui, se tem como expandir, mas esse número de cães não é compatível. E isso é visível, não precisa ter muita experiência. Você olha e fala, meu, isso aqui é uma hiperpopulação, não é possível, isso aí não é daycare. E tem, galera, tem. E às vezes o cara contrata um profissional achando que o profissional vai lá resolver o problema dele assim, ó, resolva minha dor aí, custe o que custar. Não, cara, não vou resolver isso daí. Isso aí tem outro caminho para resolver e não é o que você quer ouvir. Entenderam a importância disso?
É muito importante isso daqui. Aí, ó, isso te gera conforto ou desconforto, né? Porra, é desconfortável pra cacete, mano. É muito desconfortável. E eu, como sou grandão, nessas horas, quando eu vou para São Paulo, na hora de eu me movimentar, quando tá muito cheio, eu já antes peço licença, por quê? Dependendo do movimento brusco que eu faço, nossa, a pessoa pode achar que eu tô, né? Isso aqui, ó, gera conforto ou desconforto? Qual a probabilidade de ter briga aqui? Aí nós vamos ficar falando de dominância, pessoal. Não, porque tem que ter um líder aqui, porque tá. Cara, isso aqui é extremo estresse, não tem questão de liderança. Por que as pessoas nesses ambientes adoecem? Isso aqui é anti-evolução. Isso aqui é um produto da cultura, tá? Só que a gente acostuma com isso. Acostuma sendo invadido o nosso espaço íntimo a todo momento, acostuma. E as pessoas vão somatizando essas coisas ao longo dos anos e ficam doentes. Ou fisicamente, ou mentalmente. Isso gera estresse, depressão, gera uma série de problemas. Porque nós não fomos feitos para viver dessa forma. Então, por isso que eu falo, cidade grande tem um lado bom e ruim, tá? O lado bom é que, dependendo da cidade e do potencial econômico e do nicho que você vai trabalhar, pô, você pode desenvolver uma coisa muito boa lá, ganhar dinheiro, se planejar e beleza, ficar alguns anos lá e, meu, depois vazar. Né? Agora, o lado ruim é isso. Ah, eu quero em São Paulo, mas aí eu vou morar num lugar bom, perto do trabalho, eu vou a pé no trabalho, beleza. Só que, final de semana, você vai pegar o carro para qualquer lugarzinho, num raio de 1 quilômetro, você está lascado, é um monte de gente, é estresse, um monte de estímulo. Então isso aqui adoece as pessoas, só que a gente se acostuma e não se questiona. Sabe quando as pessoas vão ter uma ideia do quanto isso adoece? Quando elas saem da perspectiva, né? Sair da ilha para ver a ilha. Isso que o Saramago falava. Quando essas pessoas deixam de ir para a praia, que o padrão é, vão para a praia, vai para a praia e está tudo assim também. Vai relaxar como? Fala, não, cara, eu vou para um lugar que não quero ver gente. E ela tem esses momentos assim de nova perspectiva que ela olha e fala, puta, minha vida tá uma bosta. Né? E aí gera outra angústia, como sair dessa situação? Bom, vamos lá. Aqui tem alguns livros do Edward T. Hall, já tem livro em português dele, tá? Eu li A Dimensão Oculta, Linguagem Silenciosa há muitos anos, não li esse Beyond Culture, mas é uma linguagem, assim, tranquila, tá? Do Edward T. Hall, dá para vocês entenderem. Ele tem uma didática super legal. A Dimensão Oculta trabalha bem a questão da relação prosêmica, tá? Vale a pena ler. E recomendo que vocês leiam. Vai agregar muito no entendimento do comportamento humano e animal no geral. Tá bom? Pesquisador famosíssimo. Então, a comunicação e interação irão ocorrer somente pelas expressões corporais. Esse é outro erro. Por quê? Nós somos visuais, não somos? Nosso primeiro sentido é visual. Quando a gente nasce, é olfativo. A gente quer a teta da mãe, sente o cheiro da mãe. A gente nem enxerga direito, mas depois se torna a visão. Agora, é só pela visão a nossa comunicação? Não. E os animais também? Não. Quais seriam os tipos de comunicação entre os animais? Quando eu falo animais, procurem não fazer distinção entre humanos e animais. Para mim, tem pouca distinção entre humano e animal. Nós somos animais, não animais humanos, nós somos animais. Respondemos às mesmas leis biológicas, apenas com diferenciações categóricas em algumas questões envolvendo o desenvolvimento nosso do neocórtex e do nosso polegar, que deu origem a um tipo de inteligência que nos deu condição de pensar a nossa existência e transformar o nosso meio. Mas fora isso, somos tão primitivos como qualquer outro animal. Veja aí as guerras acontecendo. Então, ó, comunicação química, pessoal. A gente enxerga comunicação química? Não. A gente enxerga uma expressão dela. Quando um cão vai cheirar a região genital do outro,
Quando existe a demarcação territorial, o outro vai lá, cheira e demarca em cima. Então, a comunicação química está ocorrendo de forma muito ampla. Só que a gente vai enxergar alguns aspectos dela, enxergar, como eu falei. Fora isso, estão ocorrendo aí questões no mundo olfativo deles, dentro da comunicação química, que a gente com certeza desconhece. E que vão gerar respostas, né? Então, a comunicação química vai ocorrer por meio de feromônios e é uma das mais instintivas formas de comunicação, onde o objetivo é ativar respostas fisiológicas no outro animal e está relacionado a gerenciamento de recursos, acasalamento, sobrevivência, status social, demarcação territorial, instabilidade social, etc. Então, uma fêmea no cio, não é uma comunicação química? Comunicação química do quê? De aptidão para cruzamento. O que a aptidão para cruzamento vai gerar? Comportamentos relacionados a rituais de acasalamento ou disputas pela fêmea. Essas disputas têm a ver com o quê? Sobrevivência. Tem a ver com o status social? Também. Por quê? O status social está relacionado à dominância gênica. Eu quero que o meu genes passe adiante, não do meu concorrente. Então, pessoal, é puro gerenciamento de recursos. Olha só o que uma ativação química gera de uma série de comportamentos dentro de um grupo entre indivíduos. Fora outras que a gente aqui desconhece. Tem tantas, tantas. Vocês querem ver uma outra questão que ocorre entre a gente? Por que vocês acham que as grandes empresas de perfume investem milhões e até bilhões em pesquisas sobre odor específico para ativar, tanto no homem como na mulher, questões relacionadas a como se fosse um afrodisíaco, quase que um feromônio. O perfume mesmo, está mais relacionado a um feromônio voltada à condição de acasalamento do que outras questões. E nós perdemos isso ao longo da nossa evolução. Porque antes tínhamos pouca roupa, não tomávamos banho. O que predominava? O nosso odor. A gente não fala, nossa, fulano, tive química com a pessoa. Química o que é? Cheiro. Cheiro, teve encaixe, cheiro. Né? E não só isso, né? Outras coisas. E isso, lá na Era das Cavernas, contava muito. As pessoas, tinha atração também por essas questões. A gente perdeu isso, porque com banho, né, raspar pelo, banho, foi perdendo a necessidade de tanto pelo, roupa, né, e com base nisso vieram os perfumes. O perfume veio inicialmente para ofuscar, principalmente na Europa, né, que eles não tomam banho até hoje assim, ofuscar o mau cheiro, mas também veio para gerar essa comunicação química. E gera lembranças, né? Lembranças positivas ou negativas. Isso tem a ver com discriminação de estímulos. Se uma mulher teve uma relação com um homem abusivo, que maltratou ela, e aquele homem sempre usava um determinado perfume, por melhor que o perfume fosse, podia ser o melhor perfume do mundo, que custa 10 mil reais. A hora que ela sentir aquele cheiro, vai vir toda essa lembrança. E podemos ter um perfume comum de um homem que... Olha lá, Marina. Podemos ter... Você é uma exceção, Marina. Mas os franceses não tomam banho, não. Nem os ingleses. Os ingleses menos ainda. Mas eu estou generalizando aqui, tá? Não leve tão a sério. Mas existe essa cultura lá. Tranquilo aqui, pessoal. A rede de hotéis Hilton, eles investem milhões nisso daí. Eu nunca fui, eu li um documentário. Eu nunca fui para Nova York ainda, mas eu tenho certeza que eu irei. E diz que um dos hotéis Hilton lá mais famosos, quando você entra no saguão, tem um cheiro que é só lá. E no documentário que eu li, essas grandes empresas hoteleiras
espalhada no mundo todo, resort e tudo, contratam grandes empresas de perfumaria, empresas francesas, de preferência, que são as mais que investem mais nisso, para que eles desenvolvam um odor que só vai ter no saguão deles e que esse odor vai ativar, olha que coisa louca, vai ativar lembranças nas pessoas que tem a ver com lembranças relacionadas à infância, questões de bem-estar. De forma central. Louco, né? E aí, fala, mas Ivan, a pessoa nem está percebendo o cheiro. Ela pode perceber quando ela entra, depois, né? Tá, mas só com essa ação, sabe quanto que foi a reincidência da volta de hóspedes no mesmo hotel? Esse em específico no Hilton? 30%. 30% é muito, gente, num hotel que está cheio o ano todo. Ou seja, só com o perfume no saguão, só com essa comunicação química, houve uma retensidade de 30% de retorno de hóspedes que não retornavam. É uma grana, hein? Nós estamos falando de milhões de dólares aí nesses 30%. Por isso, uma dica, vão perfumadinho atender os seus clientes. Ah, Ivan, mas eu vou suar e vou... É calor, deixa no carro um kitzinho de desodorantes, de preferência um perfuminho lá, pode ser um perfume mais popular, precisa ser perfume, né, caro, mas pelo menos perfuminho legal, também não se intoxique, que daí vai ser ruim. Mas não chegue lá, né, com um cheiro de baba de outro cão. Eu, quando atendi o dia todo, eu deixava uma troca de roupa no carro, e aí, muitas vezes não dava tempo de voltar para casa. Quando atendi em outra cidade, aqui em Campinas, estava em outra cidade mesmo, então deixava uma troca, eu estava muito suado, tal, trocava a camiseta, ia num posto, batia uma água rapidão, né? Não um banho, tirava um pouco o suor e tal, beleza, levava uma toalha, ajeitava o cabelo, colocava roupa nova, perfuminho, desodorante e ia para os próximos atendimentos. Que você imagina, atendia das 8 da manhã às 10 da noite. Se eu não fizesse isso, como que eu ia chegar no cliente das 10 da noite? Vamos falar, vamos lá. Comunicação tátil. A comunicação tátil é frequente em todas as espécies e significa uma série de mensagens não se limitando somente ao contato físico. Elas fazem parte de rituais de cortejo, indicação de alimentos ou perigo, da amamentação ou confronto. Todas as espécies precisam dessa comunicação e são favorecidas pela comunicação tátil, sendo que nenhum mamífero se socializa sem contato físico. Aqui vai uma lição importante. Os cães não pulam na gente simplesmente porque a gente reforça. Primeiro que é da natureza comunicativa deles buscar contato físico. Entre eles mesmo, um põe a pata em cima do outro, um pula em cima do outro, um mordisca o outro, um lambe o outro. Acontece que, ao fazer isso, quando filhotinho, a gente pega no colo. Aí acaba reforçando uma expressão normal neles, mas acaba reforçando. Aí sim, o que está mantendo isso é o reforço que a gente deu. Mas o que eu quero dizer é que a comunicação entre eles é assim. Eu já vi a decisão, eu falo, não, porque eles não se comunicam assim, eles não pulam entre eles, eles não... Eu falo, gente, ele nunca viu cães em grupo, né? Porque a todo momento é um zoando com o outro, um pulando no outro, um sendo invasivo com o outro, e não há problema nisso. Quando a gente vê a comunicação tátil ocorrer de forma numa interação que, embora possa ter até disputa, mas numa disputa em que os dois se entendem na comunicação, sem de fato chegar a um contexto de briga ou escalar um contexto de briga, não tem problema nenhum. Isso não é deixar o pau comer. Deixar o pau comer é assim, ó. Pô, tô vendo, por exemplo, que aquele Weimaraner tá fazendo isso no Border Collie. E eu já percebi que durante esse mês o Border Collie começou a se tornar menos tolerante. Vai dar problema. E aí eu chego e falo, deixa rolar, eles que se resolvem. E isso é deixar o pau comer. Agora, eu olhar e falar assim, viu? Cara, isso aí virou para esses dois cães uma interação quase que lúdica.
teve inicialmente um pouco de estresse. Hoje, quando o Weimaraner vai lá e toca nas costas do Border Collie, o Border Collie chama ele para brincar. E me parece que o Weimaraner aprendeu que isso acaba levando a brincadeira, porque me parece que quando o Weimaraner quer brincar, eles brincam. E daqui a pouco some, daqui a pouco ele vem de novo e emite esse sinal. Então eles estão aprendendo entre eles. E a comunicação tátil não pode ser interpretada de uma forma rígida. Por isso que eu falo, pessoal, o manejo de cães em grupo não é uma coisa fácil. E aí eu vou no pátio muitas vezes e o monitor está olhando o celular. Eu falo assim, meu, o que você está olhando no celular? Não tem como olhar no celular. É uma profissão que não tem como. A não ser que você está usando o celular para filmar, tirar foto, mandar para os clientes. Comunicação auditiva. A comunicação auditiva ela vai ser útil para uma grande variedade de espécies quando se trata de demarcar território, procurar um companheiro, ou alertar sobre predadores. O uivo pode denotar várias coisas, como fêmea no cio, isolamento, fome, comunicação com a matilha, dor, incômodo. Então não tem vários significados. A comunicação auditiva está sempre ocorrendo, tá? Os cães não falam, mas eles emitem sons. Eles não falam, mas eles emitem linguagens que vão ter uma significância na espécie e na aprendizagem deles. E a comunicação visual. Isso aqui é importante. A comunicação visual é crucial para a maioria das espécies e vai além de se proteger de predadores, predar ou procurar alimento. Vai envolver o quê, pessoal? Posturas corporais muito específicas, camuflagem, cores de advertência, que geralmente vão ser o vermelho, o amarelo, o branco, o preto, cores metálicas e fosforescentes, muito comum em répteis e outras espécies venenosas. Ao contrário da camuflagem, os animais com essas cores não se escondem da maioria dos predadores. E a comunicação visual envolve uma série de sinais e posturas corporais e expressões faciais. Quando você vê qualquer animal, por mais bonitinho que seja, que tem vermelho, branco, preto, cor metálica, fosforescente, não encoste. Se achar bonitinho, quer tirar foto, não encosta. Extremamente venenoso. E veja só, né? Eles evoluíram de uma forma que geralmente eles não se escondem de predadores. Existem predadores que na adaptação evolutiva se tornaram imunes ao veneno. E aí desses daí eles aprenderam a discriminar, dos demais não. O que acontece com linguagem canina, pessoal? A gente só fica na comunicação visual, porque é o nosso primeiro sentido. A gente só fica na nossa visão antropocêntrica. E por isso que eu não consigo, é uma questão minha, tá? Eu não acho que eu estou 100% certo. Tem pessoas que fazem uma boa análise da linguagem corporal e do contexto. Mas é uma questão minha. Eu falo, é tanta coisa para avaliar, eu vou só focar na comunicação visual? Sei lá, né? Enfim. Dúvidas aqui? Tanto comunicação e linguagem vão ocorrer em diversos contextos, vão apresentar também padrões fixos de ação, ocorrem de forma intraespecífica e interespecífica, ou seja, entre os mesmos da espécie e entre espécies diferentes. É importante para a sobrevivência, é importante para a diminuição dos riscos. A comunicação nossa com os cães tem a ver com o nosso manejo, com o nosso dia a dia, tem a ver com o treinamento. Então, se toda vez que eu levanto os braços, eu chamo o meu cão, ele vem, eu faço carinho e dou um petisco, a probabilidade de quando eu fizer isso e ele vir até a mim aumenta, de forma a ele entender o sinal que eu estou emitindo. Agora, se toda vez que eu apontar para ele, eu bater o pé, ameaçar bater nele, eu dar uma jornalada nele, em outros momentos que eu fizer uma linguagem similar, mesmo em outros contextos, a tendência dele entender a emissão e receber de uma forma aversiva é grande. E aí ele vai começar a emitir comportamentos de esquiva.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente se relaciona com os cães. O desenvolvimento do comportamento social canino, ele vai ser complexo e vai resultar de interações entre as condições internas, hormônios, doenças, etc., e os estímulos externos, que são os estímulos ambientais, como o calor, o frio, outros indivíduos e por aí vai. As contingências relacionadas à genética, ou seja, as condições relacionadas à genética, o instinto, o ambiente, a aprendizagem, a estampagem, a memória e cognição, vão influenciar no desenvolvimento do comportamento social. Por isso, não dá para significar somente como álbum de figurinha, tá, pessoal? Aqui eu passei para vocês numa aula, né? Lembra que eu passei isso aqui para vocês? Que é o mesmo slide, tá? Eu vou falar de sinais que vão ocorrer aí, linguagem que vocês já ouviram na outra aula. Tranquilo aqui? Pode passar? Sobre o comportamento de agressão. Aqui, o comportamento de agressão acaba sendo a base para outros comportamentos aparecerem. O comportamento lúdico. Ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de entrar. Qual é uma das funções do comportamento lúdico? Qual é uma das funções do brincar, pessoal? Do ponto de vista evolutivo. Uma das, não a única, não a única, uma das. Caçar. Tá, o lúdico tem situações que simulam caça. Mas é só caçar? Isso está dentro, Andrei. Está dentro, você não está errado. Apaziguar. Tá. Também tem, mas eu tenho uma definição que ela engloba tudo isso que vocês estão falando. Mas vamos lá. Então, nós podemos dizer que no lúdico eles vão aprendendo a emitir sinais e a decifrar sinais que envolve apaziguamento, envolve caça, envolve uma série de aprendizagens? Sim. Mas se alguém perguntar para vocês, vocês podem responder da seguinte forma, e que é uma pergunta que pode ocorrer de alguns clientes, como já ocorreu comigo. Ah, Ivan, por que os cães brincam? Olha que pergunta interessante. E aí a resposta é, bom, o brincar, assim como ocorre para a gente, ocorre para os animais. O brincar tem uma função evolutiva, que diz respeito a uma preparação para a vida adulta. E nessa preparação, aí entra Andrei e Davi, nessa preparação envolve rituais de caça, simulações de caça, envolvem pequenas disputas. Por isso que seus cães estão disputando agora e não brigam. Você acha que isso aqui não vai escalar para uma disputa porque são irmãos e está tudo bem. Mas eu já vejo disputa ocorrendo que lá, quando adulto, por questões hormonais, vai aumentar a disputa e a tendência deles brigarem aumenta. Mas você está romantizando a situação, porque ainda é lúdico. Eles estão se preparando para uma coisa, mas já estão dando sinais disso. Então, ó, tá vendo? Ó, nessa disputa está envolvendo rosnada, arrepiar de pelo, e daqui a pouco eles param, né? Daqui a pouco um dá um peguinho no outro e para e está tudo bem. Agora, envolve o caçar, envolve o apaziguar, envolve comportamentos de filiação, né? Então, o brincar, vocês podem responder dessa seguinte forma, que está universalmente certo. E o brincar ocorre só na idade de filhote? Não. Embora o brincar seja um comportamento que aparece com maior frequência nos filhotes, isso é verdade mesmo, tá? Eu não posso dizer que adultos não brincam, apenas brincam em menor frequência. Agora, isso vai variar de espécie. Elefante brinca a vida toda, inclusive elefantes adultos. A minha Bernese está com uma luxação na pata. Ela pegou na, na chuva, eu estou dando remédio para ela. Toquei aqui de leve, ela chorou. Então, o brincar vai envolver essas questões, pessoal. Tá bom? Ah lá, isso não aplica para Malik, o meu brinco o dia todo se puder.
Não é que não se aplica também. Mas o malinho envolve outras questões, né? Eles são ligados por natureza, são virados no giraia mesmo, eles não param de emitir comportamento, é quase que uma ansiedade generalizada dentro do combo da raça, né? Às vezes brincam bastante mesmo. Os jovens mamíferos gastam bastante tempo brincando uns com os outros ou com objetos. E, embora os adultos continuem a brincar esporadicamente, isso tende a diminuir com a idade. É sugerido que brincar faz parte do desenvolvimento de habilidades comportamentais do adulto. Por exemplo, jovens carnívoros que brincam se escondendo, permanecendo de tocaia e saltando sobre os companheiros. Mostram e treinam aspectos de comportamento de caça. Olha o que o Andrei falou. Por outro lado, existem comportamentos que não aparecem até que um estágio particular de maturação seja alcançado. Isso é, algumas mudanças comportamentais estão relacionadas ao desenvolvimento corporal e certas condições hormonais. Então, como eu falei para vocês, as disputas, um experiente treinador vai observar as disputas ocorrendo mesmo em filhotes pequenininhos. E o dono, por ser leigo, vai entender tudo aquilo como uma brincadeira. E é lúdico ainda, mas a tendência disso escalar conforme a maturação do desenvolvimento corporal e a condição hormonal chegar no seu clímax ali de desenvolvimento, isso aí vai virar chavinha e pode ter uma briga mais intensa. Por isso que a gente fala, né? Olha, você está com uma fêmea, vai pegar um segundo cão, pega um macho. Por quê? Naturalmente, a tendência de gerenciamento de recursos entre macho e fêmea tornar uma briga diminui. Diminui. Não que não possa correr, mas diminui. Tá? Agora, entre macho, fêmea com fêmea, aumenta. Isso não quer dizer que é uma regra, que as fêmeas não podem viver bem, 2 fêmeas ou 2 machos. Pode. Mas ou por questões genéticas, que às vezes o dono nunca treinou, nunca fez nada e vive bem, ou por questões envolvendo o manejo do dono, treinamento do dono. Vamos lá. Temos que levar sempre esses 3 níveis de seleção que vocês vão ficar careca de saber eles. Sempre que envolver qualquer aspecto com os cães, inclusive linguagem e comunicação dos cães. Nós temos que levar em conta os aspectos biológicos e herança da espécie. Nós temos que levar em conta a história de vida e experiência individual. E como nessa história de vida e experiência individual, aquele indivíduo aprendeu a se comunicar daquela forma. E nós temos que levar em conta o meio social que ele faz parte. O meio social que ele faz parte, ele não convive com outros cães. Isso influencia na aprendizagem dele? Influencia. Influencia no desenvolvimento de repertório social canino? Influencia. Possivelmente, eu estou falando de probabilidade, não de certeza. Possivelmente nós vamos ter um cão, se ele não tem contato com outros cães, com um repertório social mais empobrecido, com dificuldade de entender o que outros cães estão dizendo, com alguns conflitos inicialmente. Tanto é, pessoal, que, empiricamente falando, eu cansei de inserir cães lá no meu centro de treinamento, e no início eu percebia que ele ficava em conflito sobre o que o outro cão estava dizendo. Ele não sabia se era agressão do outro cão ou se estava brincando. Aí ele muitas vezes começava a brincar e muitas vezes ele ficava mais defensivo. Assim, ó, num conflito. E o outro cão não estava nem aí para ele. Via que quando ele rosnava, o outro cão afastava. E eu falava assim para os donos, olha, conforme ele vai ficando mais tempo aqui, eu estou treinando ele, porque é um centro de treinamento, é um internato. Isso daí vai ficar mais claro. Claro que eu estou sempre fazendo manejo, não vou deixar chegar os dias de fato, tal, mas vai ficando mais claro para ele. Acontece que ele nunca teve esses estímulos na interação com outros cães, então para ele é muita novidade ainda. Em outras palavras, eu estou dizendo assim para o dono, por falta de socialização, o repertório social de linguagem do seu cão e de interpretação de sinais dos outros cães é pobre. Se eu quisesse mais além, e essa analogia, ela cabe, é como se eu dissesse assim, ó, você teve um filho humano e por 5 anos você deixou ele no apartamento sem interação humana. Só você alimentou ele, só você interagiu com ele,
E os códigos que envolvem as questões culturais de interação humana, ele não entendeu. Então, quando alguém veio abraçar ele não entendeu como abraço, ele ficou com medo, chorou e foi correndo para o canto. Ele entendeu como ameaça. Quando alguém estendeu a mão para ele assustou e não entendeu o que é estender a mão. Por quê? Porque ele não, o repertório social dele de interação com as pessoas é pobre. Ele vai ter que adquirir esse repertório. Claro, é uma situação hipotética, tá, pessoal? Não que isso não ocorra no mundão aí, ocorre até pior. Mas é uma situação hipotética que eu estou trazendo para fazer uma analogia do quanto a socialização é importante para o desenvolvimento do repertório social dos cães. Por quê? Existe padrão fixo de interação? Existe. Existe questão predisposta, genética? Existe. Mas isso por si só determina todo o repertório social? Não. Não é um chip que vem pronto. Beleza? Outra coisa importante. Isso aqui é a base da tríplice contingência na análise de comportamento e que envolve linguagem canina também, como envolve tudo, tá, pessoal? Envolve tudo. Todos os aspectos da aprendizagem vão passar por aqui, que isso, na verdade, faz parte do condicionamento operante. Quando eu vou observar a linguagem do cão, eu tenho que entender os estímulos que antecedem uma resposta, a própria resposta e as consequências. Então, aqui, estímulo que antecede, ração, resposta, salivação, consequência, ele come a ração. Então, aumenta a probabilidade dele sempre salivar, embora seja uma resposta reflexa aqui. Eu posso parear isso com outras coisas, como fez o experimento do Pavlov. O que isso tem a ver, pessoal, com a linguagem? Vamos colocar a seguinte situação. O cachorro é colocada a ração para ele, ao invés de ele emitir a salivação, ele está próximo da ração, e toda vez que o dono coloca, ele emite o seguinte sinal para o dono. E é uma linguagem que ele está emitindo. Ele rosna. Ao rosnar, o dono que só ia colocar a ração e sair mesmo, o dono coloca e sai. Sai meio resmungando e fala, seu bunda mole, o que vai rosnar para mim? Come aí quieto. E sai. Bom, qual foi a consequência dessa resposta? Ele ter a ração e ter expulsado o dono. Tá? Dentro desse contexto de gerenciamento de recursos da ração, e que o cão entendeu a proximidade do dono como ameaça. Aí, esse dono vai repetir isso várias vezes, e o cão rosna. Mas daqui a pouco, ele vai rosnar mais intensamente. E daqui a pouco, essa mesma linguagem vai se dar com uma bolinha, com um sofá. Porque esse cão começou a aprender que, para gerenciar os recursos, se faz necessário emitir essa linguagem. Ele aprendeu isso. Ele não está olhando para o dono e falando assim, você é um bunda mole, eu sou o líder da matilha, e agora eu vou rosnar para tudo, porque você não tem firmeza comigo. Ele só está dizendo o seguinte, bom, a partir de um ponto que eu fui reforçado várias vezes nessa linguagem, eu generalizei para outras situações similares de gerenciamento de recursos. O que eu tenho que fazer? Resolver isso pontualmente. Tá? Autocontrole, o cão com guia, mexer na ração, tirar, mexer, tirar, senta, fica, vai a ração, obediência, ganha ração, sai da obediência, enfim. Eu vou ter que trabalhar de N formas aqui. E não ir lá e eu vou mostrar quem é que manda e ficar punindo o cachorro. Então, tem essas questões. Não que a punição não possa estar presente num contexto desse, pode até estar, mas ela não faz parte do contexto de que eu tenho que me impor a liderança, o cachorro, por aí vai. Mas você vê como as comunicações vão ocorrendo no dia a dia e vão adquirindo funções, pessoal. Então, eu posso dizer que a função do rosnado agora tem qual função? Para esse cão resolver conflitos de gerenciamento de recursos. Só. Aí, generalizado. É um cão que pode se tornar perigoso. Tá? Pode se tornar perigoso. Pode ser meio invisível. Tá? Fala, Gabriela. Gabriele, no caso da comida, aconteceu com um pastor que eu estava
cuidando de pet sitter. Ele tem o costume de rosnar para a dona, na vez que dá comida para ele, foi para cima de mim. E isso não deve ser ignorado, porque é um sinal que está sendo dado, e é um sinal que apresenta o quê? Que mensagem ele está passando quando o cão rosna? Uma mensagem que envolve o risco de uma mordida, potencial mordida. Eu não posso ignorar isso. Quando eu falo não posso ignorar, não tem que já tomar uma atitude de cara, vou lá e vou punir o rosnado, eu vou isso, aquilo. Não. Eu tenho que olhar a função daquilo, eu tenho que planejar um treinamento. Então eu tenho que ter um controle de uma situação dessa. E está acontecendo muito isso, porque conforme a gente vai mudando para apartamento, o espaço proxêmico, né? A lá, proximidade, é muito próximo. Por exemplo, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles no mundo, não é só aqui no Brasil. Como o metro quadrado em locais de regiões centrais das grandes cidades, que são muito disputados, é caro, os caras fazem condomínios com apartamentos minúsculos, mas que vale uma fortuna. Só que o cara vai ter... Eu atendi online um caso que um aluno meu do Rio de Janeiro falou, Ivan, faz um atendimento online, porque com o seu jeito, você vai me ajudar, porque tá difícil deles entenderem algumas coisas. Olha a situação, Andrei. Eu vi que você levantou a mão, já vou abrir aí para você falar. Olha a situação, pessoal. Cano e corso, um apartamento, tipo apartamento loft, mas pequenininho. É tudo junto. O quarto era a sala, era a cama, que nem um quarto de hotel, praticamente. Cozinha, tal, beleza, no Rio de Janeiro. E o cara decidiu ter um cano e corso lá, onde mora ele, o filho e a mãe, uma senhora de 74 anos. A todo momento invadindo o espaço do cano e corso, a todo momento junto e misturado. E o cano e corso, com, se não me engano, 7, 8 meses, começou a rosnar, começou a subir na mesa e rosnar. E vai aí, o que você orientou? Orientei doar o cachorro. Simples. Eu falo simples, não é assim, dou o cachorro e acabou. Eu oriento, eu dou toda uma aula, uma orientação, explico, e aí no fim falo, a melhor situação para vocês é doar o seu cachorro. Vocês têm um cão com potencial dano alto, você não tem uma rotina apropriada, não adianta sair 2 vezes por semana, não adianta, esse é um cão que precisa de espaço, é uma raça que precisa. Ah, mas... Aí o cara falou, não, mas tem gente que tem e tal. Tem, mas tá errado. O espaço não vai inibir você passear, mas exatamente para não ter esses conflitos nessa intensidade. E ele já está disputando com a sua mãe é uma senhora de 74 anos, ele vai matar a sua mãe, ele vai amputar braço, ele vai causar, e seu filho é pequeno, seu filho tem 7 anos, e você trabalha, e você vai sair passear por 40 minutos, pode passear 2 horas, não adianta. A pressão do ambiente não é favorável. Seria diferente se tivesse uma casa grande, um AP maior. E aqui eu nem vou... Eu falava para ele, não estou entrando no mérito se o seu AP é grande ou não, estou no mérito comportamental. Pressão do ambiente, só isso. Um AP maior diminui a pressão do ambiente. Não que os conflitos não vão existir, não que eu não fosse posicionar para vocês. Tá? Uma casa maior diminui. Agora, quanto menor, não dá. Aí o meu aluno, pô, Ivan, eles ficaram meio bravos, tal, mas eu acho que estão avaliando essa possibilidade. Na verdade, para mim é um alívio, porque não adianta mesmo, cara. Como que eu vou falar uma senhora de 74 anos, já mais debilitada, não só pela idade, pelos problemas que teve, como que ela vai lidar com cano e corso, meu? Olha o contexto. Fala, Andrei. Oi, Ivan, tudo certo? Tá me ouvindo? Tô, tá tranquilo. Tranquilo. Tu falou essa questão de como a gente aprende, né, lidando com matilha, porque muitas vezes a gente se depara com situações que não é geralmente o que parece. Né? Tem organogramas de questão de linguagem comportamental, sinais, o que vai acontecer após cada sinal, mas já peguei casos bem distintos, assim. Por exemplo, um cão, ele tinha ido para outras 2 creches na cidade. Aí as cuidadoras ficaram com medo porque o cão rosnava, né?
E aí deu, não, traz esse cachorro para cá, vamos ver a questão da socialização dele e vamos ver a questão de treinamento se necessário. Aí fui verificar, conversando com os proprietários também, né? Esse cão, ele foi condicionado desde filhote pelo outro cão, que no rosnado, em todo o repertório comportamental de arrepiar pelo, cauda levantada, depois disso viria brincadeira e não ataque. Só que tem o risco de, como muitas vezes as outras creches é um ambiente só, e tem cães que não são tão equilibrados, não vão ter tanta calma, né? Ou até cães medrosos, né? Que geralmente é cães que tem aquele contexto de apartamento e creche e só, e dava as brigas, né? Mas, na verdade, o cão emitia esse sinal para brincar. Daí fiz o treinamento do cão, socializei, desensibilizei, mas é um cão que não era indicado para ir qualquer tipo de lugar, para não ter a reação dos próprios outros cães e ter briga, né? Isso, teriam que ser indivíduos na interação com ele que entendessem esse sinal dessa forma, e não como uma possível agressão. Entende? Bem selecionado. Podemos dizer que ele aprendeu um sinal dúbio pelo pareamento que foi feito à situação? Sim. Mudando a função? Mudou a função do rosnado. Né? Então, eu chamo isso de sinal dúbio. Isso não existe na literatura. Os cães não têm consciência de que eles estão emitindo sinal dúbio. É uma forma de eu facilitar a didática. Tá? Não existe sinal dúbio nos cães. Existe o que de fato ele está expressando, mas é no sentido de facilitar para vocês. É dúbio em que sentido? Porque mudou a função. A função original, que era emitir uma resposta de afastamento do outro cão frente a um risco de mordedura, na verdade, pelo pareamento feito com um outro indivíduo ou outro, que emitia isso, depois brincava em seguida, foi mudar a função. Então, quando ele quer brincar, ele rosna. É isso, né? E aí, se o outro cão que está recebendo essa mensagem não entender isso, geralmente vai dar briga mesmo. Então, veja como a linguagem, esse exemplo foi ótimo, Andrei, para tirar do contexto de que todo rosnado é medo. Todo rosnado... Cara, tem que interpretar o rosnado, tem que saber o histórico da aprendizagem daquele cão frente ao rosnado. Que todo rosnado é um sinal de perigo, ok, eu concordo com isso. É um sinal de aviso, é um display de agressão, é um mostruário de agressão, dizendo o seguinte, olha, pode ter uma mordida, é um aviso. Porém, antes de eu só dizer que é um aviso, eu tenho que entender, de fato, como cada indivíduo aprendeu a emitir esse sinal nas interações ou nos tipos de interação onde esse sinal é emitido. É uma tarefa simples? Não. A gente dá conta de tudo? Não. A gente vai dar conta de uns pontos. Tranquilo? Por isso, assim, quando um cão emite um rosnado, devo punir o rosnado ou não punir o rosnado? Depende. Depende. Se eu sei que aquele indivíduo, já após emitir o rosnado, parte para cima, então já é um padrão conhecido. Eu, de alguma forma, vou precisar, a hora que acontecer isso, tirar da situação ou enfraquecer essa resposta. Mas aí eu gero um outro risco, dele aprender a não emitir mais a resposta para agredir. E aí eu já nem tenho sinal mais que ocorre. Isso é um dos riscos. Embora o objetivo seja enfraquecer o comportamento agressivo e não o rosnado. Em 19 anos, eu confesso que eu nunca peguei um cão que eu precisei, que tinha esse limiar baixo de rosnar e partir para cima, eu precisei corrigir isso. Eu nunca peguei um cão que deixou de rosnar e atacar. Eu vejo que isso, nesse caso, assim, é muito mais uma questão fantasiosa do que o pessoal coloca do que a realidade. Mas eu sabia a função. Agora, vamos colocar um cão que rosna como função única pelo medo. E aí ele rosnou, eu corrijo, e ele rosna pelo medo, ele não vai atacar, ele só está emitindo um sinal, talvez esse outro ele fuja. E aí eu vou lá e puno. Ok, ele aprendeu a não rosnar mais porque não funciona.
Aí sim, dependendo do contexto, o outro cão se aproximar, ele já pode partir para cima. Mas veja, são situações diferentes. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, não dá para estipular regra. O pessoal estipula, dita muita regra. Não pula o rosnado por causa disso. Tá, isso é uma hipótese. Mas uma hipótese dentro de um contexto que tem que ser lido. A outra hipótese é você punir o rosnado e com isso enfraquecer a resposta agressiva que está pareado com o rosnado. E o cão não agredir mais, não rosnar mais, e tá beleza, você tem um controle do cão e não tem mais isso. Então tomem cuidado com as regras na questão comportamental, tá? Fala aí, Andrei. Aí ele ataca sem rosnada, vai ter centro e faz isso entrando no canil todo dia. E o que acontece, né, Ivan? Eu acabo pegando muitos cães que... Eu tô até falando de bulldog francesa, né? Eu tô com uma bulldog francesa lá que ela ou era o treinamento ou eutanásia, né? Mordeu 2 crianças da família e a irmã da dona e já estava apresentando sinais de morder a dona, né? Na verdade, não é um caso tão complicado como parece, mas é um cãozinho totalmente sem referência, sem limites, e veio de uma doação de 7 meses, que teve toda a questão de base de filhote, que era para ter sido um treinamento, teve uma relação conturbada com uma outra família, e a cadela ficou agressiva, foi doada, aquela história toda, né? Diversas situações que tem que lidar com uma questão progressiva desse tipo de cães seguros, né? Sim. E aí, dependendo do lugar que vai para o treinador só se preocupa primeiro em suprimir essas questões de agressividade, sem entender que primeiro tu tem que fazer muitas vezes uma dessensibilização desse cão para aí tu treinar uma obediência, criar um vínculo, para lá depois, sei lá, 3/4 do treinamento, tu poder apresentar uma correção para o cão não ter uma resposta ou de avoidance ou de agressão ativa mesmo, né? Sim, e o que você falou da sensibilização é muito interessante, que foram muitos os casos, pessoal, que eu diminuí a frequência do rosnado simplesmente sensibilizando. Como que seria isso? Eu entendi o limiar do cão, aonde, numa certa proximidade, ele só rosnava, arrepiava o pelo e rosnava, mas não partia para cima, mas rosnava. E era por medo. Então, eu falei para o dono, não, existe um risco dele vir para cima? Existe. Mas eu entendi o limiar, eu não ficava super perto dele fazendo um movimento brusco. Aí eu falava assim, olha, ele está rosnando, ele quer que eu afaste, porque está com medo de mim. Mas eu não vou me afastar, eu vou me afastar quando ele parar de rosnar. Ele não vai continuar rosnando, ele vai rosnar por um tempo. E aí ele, rosnava. Ele está emitindo uma comunicação. Eu, que sou o emissor, não estou respondendo conforme ele está emitindo. Mas também não estou continuando a entrar no limiar prosêmico dele, próximo dele. Eu estou ali. Daqui a pouco ele para de rosnar, respira, tônus muscular sem tensão, respira, eu me afasto. Me afastei, aí volto de novo no mesmo ponto. Voltei no mesmo ponto, rosnou. Daqui a pouco ele para mais rápido, eu me afasto. Volta de novo, parou mais rápido, eu me afasto. Volta de novo, não rosnou mais. Eu vou fazer festa? Ah, moleque, não, porque aí ele vai me agredir. Aí eu vou lá, pum, jogo o petisquinho, mesmo que ele não pegue, ele sentiu o cheiro. Jogo e saio. E falo, ó, guarda ele, deixa ele na boa, nós vamos repetir a sessão daqui a pouco. Em pouco tempo, eu tô cada vez mais próximo dele, sem ele rosnar, ele confiando em mim. Como se eu dissesse, não tenha medo de mim, eu não vou te maltratar, cães traumatizados, tudo, tem muito disso. Eu entendi seu sinal, mas eu não vou te maltratar. E aí você consegue se aproximar mais do cão, começar a dar petisquinho na boca. Cães medrosos, eu trabalhei muito isso. Veja, não precisou punir o rosnado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, sim. Mas não precisa ficar preso a regras. Tem que avaliar o contexto. Tá bom? Nós formamos sociedade com os cães, o que a teologia diz, né? Na verdade, pessoal, eles vivem conosco. A gente não forma uma organização social com eles. Tal qual ocorre dentro de matilhas de canídeos na natureza, tá? Só que a gente forma uma sociedade com eles do ponto de vista interespecífico. Né? A gente se relaciona com eles, eles vivem conosco,
vivem no nosso habitat. E, embora, pessoal, seja importante a ligação com a natureza, então eles têm acesso a caminhadas, a fazer trilha e tudo mais, e eu concordo com isso. Eu até fiz por muitos anos, e dei um nome genérico, que esse nome tem até empresa com esse nome, mas chamava Dog Adventure. Eu fazia trilha com os cães aí, na região minha aqui, que tem uma região legal de montanha, e fiz isso por vários anos. Se vocês procurarem no Facebook, Dog Adventure, eu vou mandar o link depois. Vocês vão ver foto, vídeo, consegui concessão de uma cidade vizinha aqui, que chama Águas de São Pedro, para a gente fazer uma trilha lá, fiz por um ano, foi super bacana. Então, eu agitava o negócio, né? Sempre agitei, mas agitava também em outras coisas. E é legal isso daí. Mas isso não significa, assim, a volta à natureza. Não, o meio deles é com a gente, tá bom? Agora, se eles nos veem como membros da matilha, dificilmente, né, pessoal? Dificilmente ele vai olhar para a gente, que somos bípedes, temos outra altura, outra expressão corporal, facial, emitimos outros odores, olhar e falar, pô, você é um cachorro, você faz parte, né, do membro da matilha. Não, isso dificilmente vai acontecer. Como se dá a nossa relação com os cães? Isso aqui vocês já sabem, mas é importante que fique na cabeça de vocês. Por relação de cooperação mútua, né, altruísmo por reciprocidade, num equilíbrio a nível tolerável, através da etologia economicista, menor gasto de energia. Por isso que até a interação comunicacional nossa com eles envolve o menor gasto de energia. Por isso que a gente tem que também entender as comunicações que eles nos dão. Tá? Eles estão a todo momento se comunicando com a gente. E eles estão também entendendo a comunicação nossa com eles, através dos pareamentos que são feitos, como eu citei o exemplo. Ameaçar, falar em tom de voz, as consequências que vêm depois disso, ou falar em voz fina, abraçar, beijar, recompensar. Todas essas expressões que eu estou emitindo, elas vão emitir um sinal que vai emitir essa resposta. Então, é uma comunicação? É. Como o pessoal que treina os cães em situações de pessoas com convulsão. Os cães aprendem isso naturalmente? Não. Mas as pessoas vão simular essas situações e, ao simular, vão emparear reforçadores, abraço, a afeição social, e o cão vai começando a aprender quando isso ocorre, para ter determinada resposta. E aí ele aprende a ler, tá? A relação nossa com os cães é intra ou interespecífica. Então, seria possível haver uma hierarquia social? E aqui os sinais dúbios, né? Esse daqui vocês já viram no caso de agressividade, o Scooby. Contei recentemente para vocês. Nós temos também que entender a função de um comportamento, a topografia, tá? A função vai envolver uma topografia, que é uma forma de se comportar. E está relacionado como esse comportamento se expressa. Já a função está relacionada aos estímulos antecedentes e consequentes que mantêm um determinado comportamento do qual é a função. Qual que é a função daquele rosnado? Toda vez que antecede esse estímulo, gera a resposta de gerenciamento de recurso, a função é que aquele estímulo se afaste para que a consequência reforçadora de comer ocorra. Então a função é essa, entender a função. E entender a topografia. A topografia envolve uma série de sinais de agressividade defensiva relacionada a gerenciamento de recursos, com eriçamento de pelo, rosnado, mostrar os dentes. Então veja como eu consigo ter uma leitura da situação um pouco melhor. E a partir disso, fazer intervenções de treinamento melhores. Olha só, aqui nós temos uma topografia, não temos? Temos uma forma, né? Podemos dizer que em ambas as formas existe o comportamento agressivo afetivo? Sim. Aqui não é predatório, vocês concordam? Mas e esse aqui? Ele está em direção ao alvo, mas visivelmente é defensivo, afetivo. Porque tem uma série de sinais sendo emitidos aqui. Somáticos, né?
Agora a gente entende a função. Aqui a gente entende a função? Não, eu só tenho a topografia. Aqui a gente entende? Entende. A função está relacionada com uma série de aspectos de aprendizagem que fortaleceu esse comportamento, que já é um comportamento natural, mas foi direcionado através de aprendizagens para uma função de proteção, no qual morder o figurante é reforçador positivamente e negativamente para esses indivíduos. Então, ó, essa é a função, né? E essa é a topografia. Vocês percebem que não dá para ter álbum de figurinha? Esse é um bom exemplo do porquê eu não uso álbum de figurinha. Eu poderia ter um cão com esse comportamento aqui, ó. Não especificamente com esse. Esse cão tá bem seguro, tá? Mas eu poderia ter um cão com o mesmo tipo de agressão afetiva e defensiva, mas com arqueamento de cauda, mostrando medo. Esse cão não está mostrando medo. Mas mostrando medo, eu poderia ter, veja, o mesmo tipo de agressão. A topografia é similar, com algumas diferenças, mas é o mesmo tipo de topografia, né? Mas a função é outra. Enquanto esse não quer se livrar do figurante, pelo contrário, ele quer partir para cima, ele é altamente reforçado nisso, o outro só quer se livrar da situação. Talvez se soltar ele da guia, ele fala, pô, cai fora. Então veja, embora sejam topografias similares, a função é outra. Um quer partir para cima, o outro quer só fugir se ele puder fugir. Veja como a gente avaliar comportamento é uma coisa interessante, né? Qual a topografia e qual a função? Isso aqui vocês vão dar risada. Olha o 1000 grau aí. Olha o 1000 grau. Esse cachorrão, 1000 grau. Olha o 1000 grau aí, ó. Ai, que burro, dá 0 para ele. 1000 grau, né, pessoal? 1000 grau, imagine. Olha o apelido do cachorro, 1000 grau. Devem dar pinga pro cachorro, o cachorro deve ficar chapado, porque 1000 grau o cachorro deve ficar, né? Enfim, que contexto a gente tem? Veja como é rápido. Qual é a topografia? Qual é a função? Topografia é o quê? Ela cachorro antinóia. É. Ó, a topografia. Veja, tudo que ele está expressando, o cão está expressando evitamento, sinais de apaziguamento, né? Porém, a pressão do contexto, estando numa relação proxêmica de espaço íntimo, sem esse cão, mesmo emitindo sinais de evitação, sem ele poder fugir por conta do braço dele aqui contendo o cão, que desde o momento que ele não olha para o cão, embora ele está emitindo sinais de estresse, de desconforto, de evitação, ele ainda não ataca. A partir do momento que há o confronto visual, a topografia agora muda, né, no sentido de ter agora um ataque. Mas ataque porque o cão é agressivo ou traiçoeiro? Não. Simplesmente porque todos esses outros sinais que tinham como função fugir desse contexto não foram respeitados. Então, qual que é a topografia? Toda a expressão corporal desse cão é a forma que se dá. Qual que é a função nesse caso? É porque esse cão é agressivo? Ele quer agredir? Não! Se ele fosse agressivo, esse cachorro nem estaria do lado dessa pessoa. E ele não morderia e sairia, ele morderia e partiria para cima, ia na perna, e como a gente vê muitas vezes na rua isso acontecer. Cachorro que parte para cima. Avoidance, sim. Evitação. Esquiva. Mas ele não pôde se esquivar. Agora veja como tudo é muito rápido. Esse cachorrão, 1000 grau. Olha o 1000 grau aí, ó. E vocês viram a função também está relacionada ao medo. Esse cão emite sinais de medo. Cauda para baixo, corpo arqueado, orelha para trás, olhar de baleia. Então não é só um sinal.
Eu posso ter um cão com a orelha para trás numa agressão defensiva e uma motivação imensa em morder. Eu posso dizer que só por causa da orelha para trás, aquele pastor alemão estava com a orelha para trás aí, ó. Eu posso dizer que só por causa dessa orelhinha aqui, ó, ele tá com medo? Não, cara, esse cachorro ele quer moer o figurante. Diferente desse, que também tá com a orelha para trás. Aqui não aparece muito, mas ele fica. Beleza? Então sempre pergunto, qual a topografia, qual a função? Então, que sinais são esses relacionados a quê, né? Então, nós temos aqui, ó, agressividade maternal, intermachos, possivelmente gerenciamento de recurso territorial, né? E aí vai emitir uma série de formas, né? E as funções. Aqui vamos entrar para o álbum de figurinhas. E veja como isso aqui é falho, pessoal. É assim, ó. Claro que isso aqui é baseado em alguns estudos, né? Mas isso aqui eu peguei de uma enciclopédia mais antiga, e olha que interessante. Ainda é interessante porque eles colocam o cão numa expressão e coloca minimamente o contexto. Achei interessante isso da parte dessa enciclopédia. Cão observando o gato em cima da mesa. Aí o cão entra em posição de aponte. Não necessariamente só de aponte, mas de preparação para o ataque. Cão que se aproxima de outro cachorro com intenção hostil. Aí nós temos toda a expressão somática, visceral aqui, ó, cheia de sinais, cauda para cima, pelo arrepiado, tônus muscular tenso e para frente, orelha e testa franzida, nós vamos ter tudo isso. Cão com espírito humilde e afetuoso, ou seja, um cão chamando o outro para brincar, para interagir, né? Podemos ter um cão medroso assim também, pessoal, que entra um pouco de conflito na interação com uma pessoa. E às vezes está brincando, às vezes se esquiva. Então, nós temos alguns padrões interessantes. Cão pastoreando, cão acariciando seu dono. Tudo eu tenho que entender topografia e função. Aqui é dado nomes, esses nomes eu concordo, tá? Só que aqui ele está preocupado com a topografia, a forma. A função não tem como saber, porque aqui a didática é só você se preocupar com a forma, tá? Então aqui nós temos a submissão ativa nesse caso. A submissão ativa, quem tem experiência com cães em grupo vai lembrar de casos assim. Eu peguei alguns casos assim, e no início foi bem complicado, porque eu não tinha experiência, fui adquirindo experiência de cães em grupo, e eu era meio ingênuo em alguns aspectos, na leitura, e eu percebi que cães que tinham a submissão ativa, qual que é a diferença da ativa com a passiva? A passiva, o cão fica na posição de entrega, né, de filiação completa, submissão completa. A ativa, ele vai andar quase que como uma lebre acuada. Ele anda rapidão, para, geralmente ele se encosta no muro, aí ele anda rapidão, para, arqueado desse jeito. Às vezes ele anda, dá uma choramingada, dá um mordiscado no cão e vai. E isso eu percebi que mesmo em grupos equilibrados, com cães que não são agressivos, ativava demais o grupo a níveis de agressividade. E aí a questão é, ativa porque ele se comporta de forma furtiva e estimula o comportamento de caça, por conta de que esse tipo de submissão ativa lembra uma presa acuada? Não sei. Né? Ativa por outros motivos? Não sei. Eu só sei que ativa. Eu tive uma vez uma briga generalizada num grupo pequeno, ainda bem, que eu introduzi um cão assim, e hoje eu não tenho problema nenhum em falar, né? Na época também não, mas eu não sabia porquê, mas introduzi não da forma gradual como hoje eu introduziria. E ele teve esse momento inicial, mas eu vi que o grupo mudou. E cão dócil, foi lá e deu umas mordiscadas nele, ele deu umas mordiscadas e pum, um grupo inteiro nele. E foi caótico para tirar. Machucou o cachorro, nossa. Enfim, puta dor de cabeça e tudo mais. Tá? Então, Andrei, também, cara, assim, e é muito louco, quando a gente pega um figurante experiente, ele faz muito essa submissão ativa.
Ameaça, arqueia, aí sai dando passinho curto e volta, né? É muito similar. Então, pode ver, por exemplo, os grandes figurantes que a gente tem a oportunidade de ver, experientes, né? A gente vê essa estimulação de uma submissão ativa, furtiva, né? E estimula demais. Eu já vi levantar cães e você fala, meu, da onde surgiu isso daí, né? E surge. Tomar cuidado com esse comportamento quando é para colocar cães em grupo, tá bom? Agressão defensiva. Aqui é o clássico, né? Você vai ver a arcada dentária para frente, aí a orelha para trás. Indica um conflito e medo. Também tem medo, mas não é só medo também. Cauda para trás, pelo arrepiado. Aqui é o clássico que a gente vai ver em situações de agressão afetiva. Cão em alerta, Ivan, isso aqui é uma coisa louca, porque assim, ó, entrei no ambiente, não conheço o cão tem potencial dano, ele está a 10 metros de distância, ele me viu entrar, ele deu 3 passos para frente, parou e fez esse sinal, bom, de forma muito sutil, começa a ver mecanismos de fuga seguro, o que você pode segurar, porque daqui duas, uma. Ou ele pode se aproximar lentamente assim e partir para cima, por uma agressão defensiva ou territorial, ou ele pode disso simplesmente olhou, entrou em alerta, relaxa e vai interagir com você na boa. Esse sinal de alerta é uma incógnita, então não paguem para ver. Viu um cão de potencial dano emitir isso, você está distante, não fique assim. As pessoas ficam com medo e querem fazer amizade. Ai, moleque, que você pode ativar. Deixa ele ler, fica parado, vê os mecanismos de fuga, deixe ele interpretar, e aí observa como se dá a sequência. Como eu falei, pode simplesmente vir um comportamento super dócil, o cachorro vir na boa, tudo, como disso pode vir um comportamento de agressão afetiva. Ele está em alerta. Tá? A submissão ativa, passiva, que é um clássico também, e o cachorro neutro e relaxado ali embaixo. Aqui, colocado como álbum de figurinha, no sentido de didático. Mas, como eu falei, todo cão que está em alerta será dócil? Não sei, depende. Ou todo cão que está em alerta vai partir para agressão defensiva? Eu não sei a função disso. Eu não sei a função disso para aquele indivíduo. Entendeu? Tem indivíduo que emite esse sinal e não rosna, e parte para cima. Então, sempre a gente vai ter que avaliar a forma e a função. A forma e a função. A forma está aí. A forma nos dá condições, a gente tem uma pré-avaliação. A função, só conhecendo os indivíduos. Só conhecendo. E o histórico. Beleza? Terminar por aqui hoje. Semana que vem eu concluo essa aula. Espero que vocês estejam gostando. E vamos em frente, pessoal. Vamos que vamos. Deixa eu tirar uma foto aqui de um slide legal. Vou voltar aqui, tem um slide bacana aqui para tirar uma foto. Tirar um print, né? Esse aqui é legal, esse aqui também é bacana. Esse aqui é bonitinho. Tirar um print e mandar para vocês lá. 1, 2 e... Beleza, pessoal. Prometo não atrasar tanto a entrega dessa aula, tá? Ó, a Vanessa aí. E aí, pessoal, dúvidas? Tá dando para entender? A linguagem tá tranquila, às vezes entra numa linguagem muito técnica, né? Fica chato de entender, mas tá de boa. Tá? Beleza. Então, semana que vem tamo junto, pessoal. Bom descanso aí para vocês. Valeu!